Confesso que passei semanas pensando em como indicar esse livro. Primeiro, porque de tão genial ele me deixou meio intimidada. Segundo, porque ele me tomou por um arrebatamento e essas coisas nem sempre a gente consegue descrever tão bem quanto gostaria. Mas já que não me sobra dinheiro para gastos dispensáveis como multa em biblioteca, eu resolvi sentar e gravar de uma vez. Se esse fosse um romance qualquer, eu diria o seguinte: ratos mortos começam a aparecer por todos os cantos de Oran, uma cidade localizada no litoral da Argélia e que foi construída de costas para o mar. Eventualmente, a peste também passa a matar os seus moradores, e quando as autoridades já não conseguem fazer vistas grossas ao problema, trancam os portões da cidade e ela acaba se fechando sobre si mesma. Se em um estrangeiro um único homem é obrigado a lidar com os absurdos da vida, aqui é o coletivo que entra em cena. Temos, por exemplo, o Dr. Rouet, que aparece logo nas primeiras páginas do livro e se torna uma espécie de protagonista. Ele acaba deixando de lado a própria vida pessoal em nome de uma causa maior, digamos assim. Em torno dele acaba se formando um grupo de gente com uma veia mais ativista que tenta combater aquele mal, mas por outro lado a peste se alastra sem encontrar qualquer obstáculo. Na obra de Camus, filosofia e literatura se misturam de uma forma complicada, mas com uma sensibilidade artística incrível, e talvez seja aí que residam um dos maiores méritos do autor. Repleto de passagens belíssimas sobre saudade, amor e até mesmo sobre relações políticas, ativistas, já você vai entender o que eu estou querendo dizer. O livro a todo momento sugere reflexão e nos faz levantar sérios questionamentos acerca de como nos colocamos diante dos outros, principalmente quando esses outros estão em situação de risco. Dr. Rouet se vê separado da mulher por causa dos portões trancados. Em algum momento eu achei ele um personagem um pouco apático, um pouco indiferente até, mas depois de tudo que aconteceu, ele arremata com uma frase que eu achei incrível. Ele diz que é preciso ser cego, louco ou covarde para se resignar diante da peste. E, cara, esse é o tipo de coisa que não tem como você passar imune. Você vai pensar, você vai colocar a sua própria conduta em questionamento. Isso se você tiver um mínimo de bom senso, sei lá. Às vezes eu me pergunto se eu sou tão medíocre e covarde quanto os habitantes de Oran, né? Cidade que, aliás, em alguns momentos me lembrou Aracaju, né? Principalmente logo nas primeiras páginas, aliás, logo na primeira página do romance propriamente dito, quando ele fala que aqui as pessoas se entediam e se dedicam a criar hábitos. A partir daí ele vai desenvolvendo a ideia de que as pessoas, elas vivem para o trabalho e elas acabam deixando seus prazeres para a sexta-feira e para o sábado. Ou seja, as pessoas não vivem, o que é, no mínimo, lamentável. Bem, a crítica especializada e o próprio Camus diz que o romance é uma alegoria ao nazismo, é uma alegoria à ocupação da França durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eu não fiz uma leitura assim tão objetiva. É claro que se a gente tem um mínimo de noção de história ou até mesmo da noção da obra de Camus, a gente sabe a que ele se refere. Mas eu acho que é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa e que tem a capacidade de tocar e de levantar questionamentos, mesmo que você não tenha, por exemplo, tanto engajamento político assim. O livro é belíssimo, as passagens são incríveis. Eu li durante a maratona literária, se você me acompanha deve ter visto. E desde então eu estou louca para terminar essa série de romances dele, para depois começar a ler a obra de não ficção. Uma das coisas que mais me impressiona na obra de Camus é a ideia que ele criou do absurdo, que é basicamente essa incompatibilidade entre as nossas aspirações e a realidade. Mas se existe o absurdo, também existe a solidariedade, e é precisamente isso que o autor nos mostra nesse romance incrível. Como eu tenho a impressão que o vídeo ficou curtinho demais, eu vou ler um trecho para você. Um trecho que eu achei muito bonito e que fala muito para mim, principalmente nesses meses que eu estou passando aqui em Aracaju. Mas ao mesmo tempo a peste deixava-os ociosos, reduzidos a vagar sem destino pela cidade triste e entregues dias após dias aos jogos enganosos da recordação, pois nos seus passeios sem rumos eram levados a passar sempre pelos mesmos caminhos, e a maior parte das vezes, numa cidade tão pequena, os caminhos eram precisamente os mesmos que em outra época haviam percorrido com o ausente.
estávamos reduzidos ao nosso passado, e ainda que alguém fosse tentado a viver no futuro, logo renunciava ao experimentar as feridas que a imaginação finalmente inflige aos que nela confiam. Eu espero realmente que você tenha gostado desse trecho, porque sinceramente é um dos meus favoritos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais!